E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E agora a gente vem trazer aqui uma grande bomba, aonde a esposa de Gugu ganhou na Justiça de São Paulo o direito à pensão após polêmica de abertura de testamento. Pois é, Rosemiriam, viúva de Gugu, é excluída do testamento da herança e foi agraciada com uma decisão da Justiça que estabeleceu o pagamento de uma pensão avaliada na casa dos R$ 100.000. As informações foram apuradas pela revista Quem. Desde o falecimento do apresentador, a partilha de seus bens virou motivo de confusão e o assunto rendeu na imprensa do país. A decisão, a fonte alega que foi proferida nesta sexta-feira pela nona vara da família e das sucessões do Fórum Central da capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A notícia soa como vitória para Rosemiriam, que desde a morte do então companheiro, acidentado em uma queda na mansão em que vivia nos Estados Unidos, precisou lutar para que fosse reconhecida como legítima esposa e herdeira. No testamento de Gugu Liberato, dos 50% disponíveis para divisão, tendo em vista que, por lei, metade cabe aos herdeiros legítimos, foram 75% destinados aos filhos do casal e outros 25%, dividido em partes iguais, a cada um dos 5 sobrinhos do apresentador. Rosemiriam, a viúva, ficou excluída. A partir disso, a viúva, almejando a parte que lhe cabia na herança, foi até a justiça na tentativa de lutar pelos seus direitos. Ela queria ser reconhecida como legítima esposa de Gugu. Apesar de viver por 2 décadas juntos, nunca se casaram oficialmente, o que abriu margem para os familiares do apresentador constatassem a versão dada. Por isso, disseram que Rosemiriam e Gugu nunca chegaram a formar um casal de fato, vivendo como amigos, tendo sido incumbida a missão de dar à luz aos filhos do apresentador, que vieram em 3, nunca havendo um relacionamento de marido e esposa verdadeiro. Já os fãs ficaram divididos após viúva receber a vitória na justiça. Bem, a Justiça de São Paulo, como já falamos aqui, determinou R$ 100.000, claro, mas a morte do apresentador Augusto Liberato ganhou um novo capítulo. Isso porque a justiça entendeu que a ex-companheira do apresentador, a médica Rosemiriam, tem direito a uma pensão alimentícia. Nas redes sociais, fãs de Gugu se dividiram com a decisão. Alguns disseram que Rose merecia o valor, enquanto outros alegaram que isso era um desrespeito à decisão do apresentador. A Rosemiriam entrou na justiça, né, gente, para provar que é esposa de Gugu. Mas o apresentador não citou a viúva num documento tão simples, e uma medida tão cavalheira poderia alterar toda uma imagem que o Gugu ficou tendo. No testamento, Rosemiriam ficou de fora, mas o apresentador deixou os bens para os filhos. A nova decisão envolveu o espólio de Gugu e a Justiça de São Paulo. A família do apresentador já tinha dito que não falaria mais sobre a briga envolvendo Rosemiriam. Já o advogado da viúva de Gugu comentou a vitória envolvendo a pensão. Bem, a decisão foi sensível ao momento que passa Rosemiriam após a morte de Gugu, que era o mantenedor dela e dos filhos. Ela ficou sem recurso para manter as despesas de casa, já que a inventariante do espólio é a irmã de Gugu, que não repassou absolutamente nada para Rose, revelou o advogado Nelson Williams sobre o episódio. O valor é o mesmo recebido para Maria do Céu, a mãe do apresentador, que ele tinha muito carinho. A Maria do Céu tinha essa quantia estipulada no testamento de Gugu. Rosemiriam ainda não falou sobre o processo na justiça. João Augusto, filho mais velho de Gugu, não teria passado Natal com a mãe, causando assim dúvidas sobre o seu relacionamento com a mãe, se ainda estaria de acordo com o reino familiar. Pensando nisso, advogados da viúva Rosemiriam diz se ela vai processar os filhos. Muitos boatos na internet causaram grandes rumores e isso afetou até o jornalista Leão Lobo, que trouxe à tona uma grande bomba. Os advogados negam que Rosemiriam irá processar os filhos de Gugu Liberato, ela que já recebeu uma vitória na justiça. Rosemiriam vai receber 100 mil de pensão após a morte de Gugu. No entanto, a vitória trouxe também outras polêmicas informações. O jornalista Leão Lobo diz que Rosemiriam vai processar os filhos com Gugu, no Fofocalizando dessa sexta-feira. O processo estaria dividindo a família Liberato. Os advogados que representam a viúva de Gugu
No entanto, negaram as informações em contato com o site Na Telinha. Os advogados de Rosemiriam disseram que a revelação de Leão Lobo é um absurdo e que em nenhum momento Rosemiriam teve o intuito de processar os próprios filhos. A médica já tinha dito em entrevista que tudo o que ganhasse em termos de bens seria doado aos 3 filhos que tem com Gugu. O mais velho deles é o João Augusto, que está com 18 anos de idade. A senhora Rose não está processando os filhos que teve com o Gugu. Isso é um absurdo. Muito pelo contrário, ela, na qualidade de genitora e viúva de Gugu, bateu as portas do Poder Judiciário, não só em busca de justiça, mas também para defender e resguardar os interesses dos filhos do casal. Diz a nota que foi escrita pelos advogados da viúva de Gugu. Vale lembrar que veículos da imprensa tinham dito que a disputa pelos bens de Gugu teria criado brigas na família de Liberato. Olha aí, galerinha. Pois é, já o programa de Gugu Canta Comigo terá uma versão com candidatos adolescentes. Record não definiu quem será o sucessor do apresentador. O Canta Comigo, reality musical que era comandado por Gugu Liberato, ganhará uma versão com candidatos adolescentes. O Canta Comigo Teen. A Record ainda não definiu quem será o sucessor de Gugu, que morreu em novembro do ano passado após sofrer uma queda, como já dizemos aqui, em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. O Canta Comigo é uma versão nacional, no formato original, que vem de fora. A ideia da atração é testar se o candidato, ao se apresentar, é capaz de levantar 100 jurados de uma só vez para cantar junto. Vale lembrar que advogado de Rosemiriam se pronunciou na época do testamento e disse que ela foi constrangida a assinar documentos e registrou um boletim de ocorrência. Nelson Williams, advogado da médica Rosemiriam Souza de Mateu, mãe dos filhos de Gugu, se pronunciou sobre o comunicado emitido pela família do apresentador, com exclusividade para quem a nota acusa de ter vindo ao Brasil sem avisar os filhos, João Augusto, Sofia e Marina, para poder requerer o reconhecimento de sua união estável e assim poder ser inclusa no testamento de Gugu. Segundo o profissional, sua cliente está fragilizada e foi no enterro do apresentador muito abalada, que morreu após cair do sótão de sua casa nos Estados Unidos e teria sido constrangida pelos advogados da família de Gugu ao assinar documentos sem fundamento. Não é verdade que Rosemiriam de Mateu veio ao Brasil sem o conhecimento dos filhos. Isso é somente para denegrir a imagem da viúva perante a opinião pública. Uma pessoa que se encontra fragilizada por tudo que aconteceu nas últimas semanas. Vale lembrar que seu marido e companheiro de quase 2 décadas praticamente morreu em seus braços e na frente dos filhos. Rose foi assediada e constrangida ainda no dia do enterro de Gugu. Seu luto não foi respeitado. Poucas horas após o enterro, ela foi constrangida a assinar documentos pelo advogado da família de Gugu. No dia 18, ela registrou um boletim de ocorrência contra o advogado Carlos Regina, advogado da família de Gugu, informou o advogado dela. Segundo Williams, Rose tem tido o suporte de sua família em sua decisão de ser reconhecida como mulher de Gugu judicialmente. Ele diz que os irmãos de Gugu, Amândio Liberato e Aparecida Liberato, e os sobrinhos estariam tentando induzir os filhos a ir contra ela. Rose teve o apoio de sua família para ser reconhecida como esposa do companheiro de Gugu. Os irmãos de Gugu tentam induzir a erro os filhos, dizem que a mãe tirará deles, quando na verdade aumentará. Rose quer ser reconhecida por sua união estável, que é a realidade e a verdade. Com Gugu vivo, ela era a companheira, esposa dele. Com Gugu falecido, é a viúva e herdeira. E agora os irmãos dele e sobrinho querem lhe negar isso. Contou mais uma vez o advogado. E assim, o advogado ainda disse que as chances de que a relação de Rose com Gugu seja reconhecida como união estável
era praticamente certa. Ele conta que a médica tem o desejo de doar a sua parte de herança para os filhos. Olha aí, galerinha, de forma certa, o advogado de Rose foi na mosca, bateu certo e agora a Rose só tende a agradecer e ela ganhou uma pensão de R$ 100.000 por mês. Deixe o seu comentário o que você pensa sobre isso. Você concorda com a decisão do Poder Judiciário ou você discorda? Você acha que o Gugu trapaceou a própria esposa? Ou ele não tinha nada e era apenas um contrato, como o próprio Leão Lobo disse? Você acha que a Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu, vai processar os próprios filhos, como o Leão Lobo também disse? Comentem, deixe a sua opinião, ela é sempre muito importante e ajuda a gente no diálogo aqui. Deixe também o seu joinha. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.